Bom, hoje eu vim deixar registrado uma experiência que eu tive com cogumelos. Depois de alguns estudos sobre magia do caos, e tive essa experiência com cogumelo, com algumas informações frescas na minha cabeça. Era isso que eu queria ressaltar. Eu quero deixar bem claro para mim mesma que eu quero chegar nesse nível de consciência que eu cheguei sem nenhum psicoativo, porque nós podemos isso, é o nosso poder natural, né? Mas você ter um gostinho do que pode ser é instigador. Eu escolho o cogumelo para ter algumas experiências assim, para que simplesmente minha mente corra sem eu me preocupar com a loucura. Tô falando a real pra mim, tá? Sem me preocupar com a loucura. Será que isso é de verdade ou eu tô louca? Será que isso é de verdade ou eu tô louca? Quando eu tô com algum psicoativo assim, eu acho mais natural as coisas. Eu acho as coisas mais naturais. Então, é por isso que eu escolho. Eu escolho utilizar o cogumelo, além dele ser liberado, porque é é in natura. Claro, se quiserem fazer alguma coisa com esse vídeo, vão procurar antes, tá ligado? Vão procurar saber primeiro, porque não sou mãe de ninguém, entendeu? Então, assumam os seus riscos. Mas, como eu faço esses vídeos pra minha memória, né, pra que eu tire a informação da cabeça sabendo que está num lugar seguro, para que sempre eu possa voltar e ver. Eu vou falar aberto, mas o problema é de vocês, certo? A minha cabeça é muito rápida, mas eu me descobri introspectiva. E quando eu usava máscara de extrovertida, eu conseguia fluir mais, né? Eu conseguia ter mais fluxo mesmo, assim, sabe? De ideias que conectam, mas ainda assim eram só ideias. Parecia que ao eu abrir a boca para pessoas, essas ideias, sei lá, perdiam a força e muitas vezes não iam para ação, sabe? Então, eu no meu caminho de autoconhecimento e tudo, eu aprendi a fechar muito a boca. Tanto que eu entrei num momento bem down, assim, que eu não tava entendendo o que tava acontecendo, né? Como que eu saí de uma pessoa super extrovertida que fala com todo mundo, do mais alto ao mais baixo, e consegue se divertir, sabe? Consegue trazer alegria pra roda, é óbvio, né? Eu me esvaindo, porque eu vou até falar sobre isso, tenho uma certa dificuldade em falar não.
Então, era um fluxo muito grande de energia, era o meu poder que estava com a torneira aberta e eu simplesmente não sabia fechar para que eu me restaurasse. Na minha cabeça, na minha cabeça não, no meu campo, eu, eu tento hoje com consciência fazer com que ele seja um campo de fluidez da energia pura, né, da energia vital do universo, de carregamento e escoamento, né? Não ficar trancado, mas também não ficar seco. Então, simplesmente eu ser um canal dessa energia infinita do universo, né? Tudo bem, tipo, eu doar essa energia, essa grande quantidade de energia, mas que eu saiba também receber, né? Receber e também ajustar a, a força com que sai, né? Às vezes eu preciso olhar mais para mim e ficar me deliciando primeiro com a energia que eu recebo antes de propagar. É assim que eu entendo, tá? Então, o meu cérebro, ele sempre foi muito rápido, muito rápido. Mas eu quase sempre usava essa rapidez de raciocínio para conversas, simplesmente para passar o tempo ali com as pessoas, sabe? Não de uma forma mais filosófica para mim mesma. Não. E hoje, como eu tô aprendendo a fazer mais isso, né? A ficar mais comigo, a impor mais limites, a dosar a minha energia, né? A energia que passa por mim, aliás. Então, acredito que as experiências com psicoativos estão se tornando mais intensas. Minha experiência. Porque eu estou ficando mais fechada, né? Estou ficando mais quieta nessas experiências. Eu tive as primeiras experiências assim com o cogumelo com galera, né? Com pessoal e tudo, com pessoal muito massa, com fogueirinha, assim, nada de balada, nada de muita gente. Mas ainda assim, né? Falando mais. E eu lembro de uma que foi assim maravilhosa, eu vi muita coisa até do meu futuro, sabe? E aconteceram. O que eu vi ali aconteceu. É claro que chegou a informação para mim de uma forma muito mais abstrata, que hoje eu tenho que ficar decifrando, né? Mas não decifrar demais, até porque tava na cara, assim, sabe? Mas alguns símbolos eu tive que... Ah, era isso, sabe? Então, a experiência com o cogumelo recreativa sempre foi muito esclarecedora, né? Pra mim, mesmo quando eu falava demais. Eu também já fiz um tratamento com microdoses de cogumelo, que foi muito intenso pra mim, assim, chegou em um momento da minha vida que eu tava muito confusa, que eu tava me descolando, assim, sabe? A máscara de muito tempo que estava em mim, eu tava descolando, então foi muito bom, mas foi confuso, né? Foi bem confuso, eu ficava muito. Então foi cansativo também, mas abriu a minha mente
pra esse tipo de tratamento, sabe? E antes de ontem, eu tive uma experiência conjunta, assim, é isso, uma experiência que talvez algumas pessoas que, sei lá, não se conectam com essas medicinas, vão falar que pode ser psicose ou qualquer outra coisa. Mas, cara, em conjunto, com pessoas que nem tinham comido o cogumelo, sabe? Com animais. Tipo, vou contar, né? Pra que eu realmente tire essa história. Conte essa história. Eu fui sair com umas meninas do meu trabalho e duas meninas que no passado me deixaram nervosas, assim, tipo, né, coisinha de, sei lá, de testar, né, assim, pessoas novas e tal. Então essas meninas já me deixaram nervosa. Depois que eu comecei a, a me firmar mais, a ter mais autoconfiança, tudo mudou, né? Então elas são bem legais, eu entendi isso, que elas são muito legais, que elas têm um jeito diferente de mim, e é só isso. Mas também que a gente pode se divertir e conectar o sentimento de irmandade, assim, de uma forma massa, sabe? Então, fui sair com essas meninas, uma delas ficou, uma saiu e continuamos. Nós conhecemos uns meninos do local, né, da parte da ilha mesmo, e eles fizeram uma fogueira, né, e eu e minha amiga, nós comemos cogumelo. Eles não, eles estavam só fumando e não tinham comido cogumelo. Beleza. Eles são, fumantes de maconha antigo. Então, tipo, quem fuma maconha sabe muito bem que, sei lá, você não vai ficar loucão por fumar, né? Claro que sua mente altera, mas você sabe o que tá acontecendo. Você fica mais morgado do que qualquer outra coisa. Mas beleza. Ai, eu não vou ficar dando explicação aqui, sabe, tipo, defendendo as substâncias, porque cada um faz o que faz da vida, as substâncias estão aí, brotam da terra, tá ligado? Então, o problema é de vocês. Então, né, eu não vou tentar convencer ninguém, só vou falar, tá bom? Então os meninos estavam fumando, só não tinham comido o cogumelo. Beleza. Eles foram muito respeitadores, assim, mesmo tendo uma aparência, né, que, tipo, eu considero como cria. Não sou muito chegada nesse perfil de meninos. Então, mas a gente resolveu, sei lá, só pelo papo tava legal, então resolvemos ver. E foi muito legal, foi assim, uma experiência muito boa. Eles fizeram então uma fogueira e, e a gente começou a conversar e tal. Eles estavam colocando música e tava legal também a música, mas eu comecei a me incomodar com a música. E não tinha, né, no ponto da ilha não tinha nem internet, não tinha nada, era o que tinha ali e pronto, acabou. E era dos meninos, né, o celular, então, beleza. Aí, eu
eu me incomodei um pouco com a música, tudo, mas ainda assim curtindo tudo, conversando. E a gente começou o efeito do cogumelo começou a vir. A gente viu a lua nascendo do mar, assim, a coisa mais linda, parecia uma bola de fogo. Gente, perfeitos. Perfeito, 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 perfeito. Assim, surreal de lindo. E eu vi aquela cena e tudo, e eu comecei a me conectar com o universo, a me conectar com as criaturas do universo. Antes disso, a gente estava falando sobre ET, sabe? E tavam falando, todo mundo estava falando das suas experiências, né? E, e assim, fui me conectando cada vez mais com essa energia sutil, suprema, grandiosa, acima de tudo que nós conhecemos, que são as energias estelares, vamos dizer assim. Beleza, né? Aí, eu tava olhando pra cá, o pessoal tava pra cá, e eu já comecei a sentir a conexão telepática, tá? Já comecei a sentir a conexão telepática. Então, e todos ali estavam conectando, sabe? Como se, claro, nós duas eram as únicas meninas, então a gente era assim o centro das atenções, mas de uma forma tranquila também, porque tinha os outros meninos que eles estavam conversando entre si, mas da mesma forma assim, nós estávamos conectados, sabe? Estávamos conversando telepaticamente. E começou. Eu assim, né? Tava fogueira, tudo ali na minha frente. E eu gosto muito da, de descansar o meu olho em lugares escuros, né? Eu gosto muito da escuridão. E eu me virei assim pra fogueira, né? Onde todo mundo estava também. E assim eu consegui me conectar mais, né? Tirar as distrações das pessoas, me conectar mais com o céu, me conectar mais com a terra, me conectar mais com o calor do fogo mesmo, ele estando atrás de mim, eu me conectava com ele, consegui ver mais detalhes, né? Consegui muito mais coisas, assim, muito mais conexão profunda. E eu comecei a modificar a música. Eu comecei a modificar a música. Spotify, gente. Spotify, ó, pra mim não é segredo que é um aplicativo com uma IA muito foda, assim, sabe? Que realmente captura a egrégora conjunta, a egrégora de todas as pessoas que estão no local. Faz um mix lá pra agradar todo mundo. Mas eu realmente senti que era eu que tava modificando. Primeiro, que não tinha como pesquisar uma música. Aquela música, tipo, eu nunca ouvi a música, mas era tudo, tipo, um pouquinho mais de dark. Aí vinha um pouquinho mais de canto, aí vinha. Veio até, tipo, o canto veio de um homem no começo, porque, sim, era uma energia masculina ali, né? Não masculina da energia, mas de homem mesmo, assim, né? E era só que era uma voz masculina pernambucana, assim, que eu amo o sotaque pernambucano, é da minha família e tudo. E veio aquela, tipo, sabe, um som assim, com sotaque com uma voz masculina, pernambucana e tal. E quando eu queria um som mais
mais instrumental, mais dark vinha, aí de repente, aí eu falava, nossa, mas tá muito homem, né? Tipo, aí abaixou, fez tipo uma transferência, assim, né, bem legal de música. E quando eu não tava vindo, tipo, tava meio bagunçado o som, eu, tipo, eu respirava, me concentrava e conseguia fazer com que a virada da música, meu, ficasse perfeita, sabe? Como se eu realmente fosse uma DJ telepática, velho. E tá. E ali parecia que tava todo mundo entendendo o que tava acontecendo, tá ligado? Tanto que, tipo, me zoavam de algumas coisas que aparecia na música, tá ligado? Beleza. Aí, aí tá. É... Aí, quando eu percebi que tava com muito masculino, é... eu comecei a me concentrar. Nossa, tá muito masculino, mas eu quero uma coisa mais feminina, né? Aí eu comecei a me concentrar melhor e saiu, tipo, uma voz feminina perfeita, assim, a mixagem e tal, uma voz feminina, tipo, bem calma e ritualística, sabe? E puta merda, ficou um som fudido, um som top, tá ligado? E aí, no meio do som, assim, um dos meninos abriu o áudio de alguém, falando assim, nossa, a mina é braba, mas a minha música, não sei o que lá, né? Coincidência ou não, vai que eles estavam falando de outra pessoa, de outro som, de outro nada, mas coincidência ou não, foi bem naquele momento. Ok. Porque eu não fui perguntar, né? Ei, tá falando de mim? Esse homem aí? Né? Não fui perguntar. Fiquei com aquilo na cabeça e foda-se. Sincronicidades, entende? E é isso, é sobre. Beleza. Depois, aí eu comecei. Aí tá. Os meninos começaram a chegar perto da gente, né? Como a gente tava, tipo, meio que de costas pra eles, assim. Os meninos chegaram um pouco mais perto, assim. Mas com um respeito, com bem tranquilos, mas chegaram mais perto. O... Ele cria, né? Então eles têm sim uma energia mais, né, de corre e tal, beleza. E aí eu comecei a sentir isso, a sentir que ou eu estava na mira, na verdade no começo era como se meus olhos fossem mira, eu tava procurando alguma coisa. Na minha cabeça ali no começo era tipo um pedaço de terra perfeito, sabe, assim. E aí o menino que não tinha comido cogumelo, parece que prestou atenção nisso, entendeu que eu estava procurando como se fosse um pedaço de terra ou alguma coisa valiosa. E ele ficou ali próximo. Aí eu falei, ai, né, tava falando ele, mas por que aqui? Por que, tipo, né, por que aqui? Onde que você tá? Tem céu, tem lua, tem fogo, tem um monte de coisa. Por que você tá virada pra cá, tipo, pra escuridão? Aí porque aqui, olha que lindo que tá aqui. Olha que lindo, eu consigo ver ele, mas, né, eu falei vários detalhes, consigo ver as sombras, consigo ver os detalhes, consigo ver as palmeiras, consigo ver a areia, consigo ver. é, hum, Até ele brincou, mas não tem luz, né? Aí eu falei, olha o tanto de luz que tem aqui. Tipo, ele tava olhando pra mim, tipo, olha que depressiva, velho. E eu, não, olha o tanto de luz que tem, tá maravilhoso, tá perfeito e tal. Tipo, né? Só porque eu gosto da escuridão não significa que, sei lá, sou depressiva ou alguma coisa. Eu sou mais quieta, sou mais reflexiva, sou mais mórbida, mas com um prazer enorme de ser, entende? Então, é, tipo, mostrei pra ele que ali onde eu tava olhando, aquele degradê, assim, sabe, tinha o seu valor. E eu acho que com essa aproximação deles,
mexeu com algumas coisas, tanto minha quanto deles. Porque, tipo, né, a gente teve uns papos assim, e como se um deles, tipo, é, se entregasse ali, como, sei lá, que às vezes gostava tipo, de umas experiências bi, assim. E aí, e o amigo dele falou, tipo, é louco! Até porque, tipo, é, é, eu experimento o momento, né? Acredito que minha amiga ali também. é, tem pelo menos a mente aberta, sabe? Muita mente aberta pra isso. E eles, como eles vieram perto, eles se conectaram com isso e se abriram, né, para essas informações. Beleza, mas ao mesmo tempo que ele se abriu para as informações que a gente estava emanando, acredito que a gente também pegou algumas emanações deles, né, com essas coisas né, de corre. E, e aí, e aí, eu, tipo, pareceu que quando eu achei o lugar perfeito, parece que, tipo, alguma coisa se conectou assim comigo e como se tipo, sei lá, o meu olho fosse mira, o meu faro fosse, tipo, como se eu tivesse, sei lá, pegando alguma coisa, que alguma coisa ia acontecer. E assim, tipo, foi louco, porque todo mundo sentiu, todo mundo. A minha amiga sentiu, tipo, uma energia virando assim. Os meninos sentiram, porque os meninos ficaram com medo, tá ligado? Tipo, o que aconteceu? Tá, pera. Eu tava assim, de boa, né? Conversando com os meninos e tudo. E de repente eu comecei a sentir tipo, como assim? O que é aquilo? Aí todo mundo, o quê? O quê? Aí já começaram a ficar. Aí acho que foi isso que foi mudando, sabe? A energia, assim, era como se eu. Nossa, começou a vir várias notícias estranhas, assim, na minha cabeça. E pra mim parecia que alguém ia falar alguma notícia horrível de morte pra mim a qualquer momento. E eu comecei fiquei com medo, tipo, olhava, mas quem que vai morrer, sabe? Isso. Tipo, a notícia pra mim veio. Tipo, que alguém ia morrer, ou que todo mundo ia morrer, tá ligado? Mas morte. E os meninos estavam com essa energia mesmo, sabe? Né? Não sei onde que eles estavam, onde eles passaram, onde, né? Quais são as vivências deles, mas eu não tenho esse tipo de vivência, né? De violência, eu repugno isso, então acho que foi a conexão que eu permiti por eu ter tanto medo que eu me conectei, sabe? Então, essa foi a minha parte. E aí, tipo, e eu não precisava falar, todo mundo tava entendendo, sabe? Todo mundo tava entendendo o que tava acontecendo. Tanto que eles ficavam, tipo, olhando pra mim como se eu fosse a bússola deles, tá ligado? Tipo, fala pra gente o que a gente tem que fazer. Era esse a sensação que eu tive, que eles estavam esperando que eu fizesse algo pra tirar todo mundo daquela situação, sabe? E naquele vucu-vucu, assim, que todo mundo, ninguém tava entendendo o que tava acontecendo e tal, eu sei que. Eu tava, tipo, assim, eu levantei e vi uma blusa que tava comigo, que não era minha, né? É uma blusa minha que eu uso, mas não é minha, tipo, era um uniforme antigo. E assim, eu vi ela como se ela tivesse podre, assim. Tipo, eu não vi nada podre, né? Mas, tipo, uma sensação que como se ela tivesse podre, tá ligado? E aí eu falei, olha, era isso, não sei o quê. Aí todo mundo, tá, sei. Mas quando eu falei isso, um cachorrinho deles veio.
E ele veio muito assustado, muito assustado. Tipo, quando a gente ainda tava naquela vu, ele saiu, ele chegou, né? Ele saiu da casa e veio correndo pra gente, tipo, assim, muito esbaforido. Era aqueles bulldogs, né? Que eles fazem muito barulho com o nariz, assim, mas ele tava muito acelerado, muito assustado, parecia. E ele veio pra mim. Ele não foi pro dono, ele não foi pra qualquer. Ele veio pra mim. E eu acalmei ele, falando: Não, meu amorzinho, calma. Aí eu falei ainda: Ele escutou alguma coisa. Porque a gente tava sentindo, mas não via nada, não escutava nada, não sentia, não entendia. E um cachorro, que, mano, ninguém deu droga pro cachorro, tá? E um cachorro vir e no mesmo momento e com aquela mesma sensação de desespero que a gente tava, o que aconteceu? Tipo, e a gente. E todo mundo meio que concordou, sem falar, telepaticamente, gente. Todo mundo concordou telepaticamente que era alguma coisa a mais, era como se fosse ETs mesmo. Tipo, e eles na minha cabeça falavam assim: é agora, não tem mais tempo. Tipo, porque no começo eu ficava, tá bom, pode acontecer, tipo, acabar o mundo, alguém morrer, mas não vai ser hoje, vai ser pra frente. E vinha. Só que eu não passava essa mensagem, né? Eu não propagava desespero. Eu não propaguei nenhum desespero. Tipo, eu tinha as reações, mas eu quase nem falava. Eu quase não falava. Todo mundo ficava, tipo, a gente tava se conversando mentalmente, tá ligado? Tanto que o menino, o dono dele, olhou assim pro cachorro, né? O dono do cachorro olhou assim pra gente e falou assim: vocês não vão levar ele, não, né? Porque a gente tava falando de morte, o cachorro veio desesperado a gente tava sentindo a morte, o cachorro veio desesperado da casa, começou né? Aí, tipo, veio pra mim, eu acalmei ele, acalmei, quando tava tentando acalmar, na verdade, porque ele tava muito desesperado. E o menino: vocês não vão levar ele não, né? Tipo, como se fosse a gente fizesse parte do grupo lá de ET, ou sei lá, não sei, e iria levar ele de alguma forma, tá ligado? E a gente: não, não vamos fazer nada, tá ligado? Aí eu falei: eu preciso dormir, vamos dormir, e chega. E aí a gente meio que, na ida, a gente levou como brincadeira, né, kkk e bububu, mas o meu olho ainda continuou mira, tá ligado? Tipo, parecia que eu tava procurando alguma bomba escondida. Aí cheguei, aí tipo, com isso eu fiquei desesperada, tentando, porque eu tava pensando na minha cachorra que tava lá. Falei: mano, se não esse daqui não vai morrer, mas e se a minha morrer? Sabe? Que eu tava procurando a morte, eu tava sentindo a morte, tava procurando a morte. Aí cheguei na suíte onde a gente tava e minha cachorra tava pra lá e pra cá. Mas ela fica assim, tá? Ela fica se coçando, mas quando ela está muito agitada. Quando ela está muito agitada, quando acontece alguma coisa, ela tá sei lá, com ansiedade e tal, ela fica. E ela tava assim. Ela tava assim, e pra mim, eu achei que ela ia morrer, que ela ia morrer. E eu: calma, amora, calma, não sei o que, né? Não chorando, mas, tipo, com uma coisa. E aí, tipo, começou a vir na minha cabeça, tá, é como se um portal, assim, fosse fechar, né? Um portal fosse fechar, tipo, pro mundo, e quem não tivesse quem não tivesse dentro daquele portal iria ficar, tipo, pra fora, tá ligado? Eu não sei o que é o fora. Na minha cabeça, naquele momento, era a morte. Mas eu não sei o que é exatamente o fora. E que portal é esse? Entende? Mas veio muito nítido isso. Aí, tanto que, tipo,
né? Quando eu fui dormir, eu olhei pra minha amiga, tipo, eu não queria que ninguém que tivesse da minha família, por exemplo, que eu tava pensando, da minha família, que tivesse fora da minha visão, ficasse pra fora desse portal, tá ligado? Mas vinha na minha cabeça, mas alguém tem que morrer. E aí eu, tipo, eu olhava pra minha amiga, assim, aí vinha, puta, então vai ser você, velho, porque eu não quero que ninguém morra da minha família. E ela falava, não, pode ser, pode, tudo bem, pode ser eu, tá ligado? Só me fala o que eu tenho que fazer. Aí, gente, era isso, era essa conversa, tipo, eu não tava falando em palavras, mas a gente tava, sabe, tipo, lá, não, tudo bem, tá tudo bem, o que eu tenho que fazer? Tipo, deitava, assim, sabe? Aí ai, não sei, não sei, não sei. Eu só quero dormir, tipo, cortar essa conexão dentro da minha cabeça, tá ligado? Só quero dormir. E aí, tipo, veio como se eu tivesse que morrer, né? Aí eu falava, puta, mas eu também não quero morrer. Mas tudo bem, já que como se eu tivesse tentando passar a minha responsabilidade, o meu papel pra outra pessoa. E não ia adiantar, não ia adiantar, tá ligado? Tinha que ser eu. Ali no final eu entendi que tinha que ser eu. E aí era como se eu tinha que escolher aonde iria ser o trauma, tá ligado? E aí, tipo, tinha coração, tinha não sei o que, tinha não sei o que, tinha não sei o que. Aí no final eu falei, então pé, sei lá, tipo, não que eu tinha escolhido o pé, mas o pé foi a última coisa que eu pensei que fosse menos pior, tá ligado? Mas eu te abençoo, pezinho, nada vai acontecer com você. Nós nos regeneramos porque somos conectados a um poder infinito de cura e de bênçãos. Eu dormi, consegui me desconectar porque eu também tenho um poder muito forte de parar de pensar quando eu quero. Às vezes é mais difícil, às vezes é menos difícil, mas eu sempre consigo. Então, e eu consegui cortar essa conexão que estava dentro da minha cabeça com não sei o que. Consegui. E assim, eu sei que algo se transformou ali, sabe? Nem que seja a quebra do meu antigo eu mesmo, sabe? Definitivo. Que morreu realmente ali naquela experiência, porque eu não me conecto mais nem um pouco. E ali também foi uma experiência que em uma outra versão minha iria ser muito sexualizada, sabe? Tipo, um jogo, a gente estaria num jogo de sedução, assim, tipo, dois caras, duas minas, sabe? E não foi nada disso, foi realmente uma vibe muito massa de irmandade, assim, tipo, a gente conseguiu impor os nossos limites, impor mesmo os nossos limites, tá ligado? E foi respeitado com uma forma bem legal por parte deles, sabe? Então, e que numa outra versão minha, ou eu não iria, porque eu não tô afim de ficar com esses caras, ou eu iria, porque eu estava afim, ou eles iriam insistir tanto, insistir tanto, insistir tanto, que eu iria acabar cedendo. E não aconteceu nada disso. Foi muito legal, muito massa. Eu falei das minhas intenções, dos meus relacionamentos, e eles receberam, sabe? Eles entenderam. E foi legal. Tipo, quando eles começaram a ser mais invasivos, a gente foi embora. E ficou tudo bem. Ficou tudo bem. Eu acredito que por talvez essa aproximação de corpos que teve, mínima que foi, né? Mas foi.
eu acho que mixou os nossos pensamentos e um deles era muito de corre e acho que e ele ficou mais próximo assim, né, de mim também. Então, talvez tenha mixado os nossos pensamentos ali no momento e deu uma certa essa certa neurose assim. Mas eu também não descarto as conexões intraestelares, tá ligado? Não descarto porque animais sentiram. Animais sentiram, sabe? Sei lá, foi uma experiência bem legal, assim, intensa. Ah, sim, e no final era como se surgisse um tipo de dúvida, assim, nossa, você tá bem louca. Você tá bem louca, porque não é isso. Tipo, não é que não é isso, mas, nossa, você tá bem louca. Você tá bem louca, você tá bem louca, você tá bem louca. E era como se todo mundo tivesse seguido o que eu tava falando e que no final não era nada disso. Tipo, nossa, Larissa, olha, você chapou, tá vendo coisa, nada a ver. E eu dei graças a Deus, sabe assim, falando, ai, que bom, então tá ótimo, pirei, só saem daqui, só tirem essa coisa da minha cabeça, tá bom, beleza. Mas eu também, depois de algumas outras, né, ida e vinda, me demonstraram que não, que realmente aquilo era, era de fato alguma coisa e que eu tava muito envolvida e conectada com aquilo. E aí, depois dessa conclusão, eu fiquei na dúvida se era uma coisa boa ou ruim, mas no final, depois também de algumas sinapses, assim, eu entendi que era um poder que eu tinha que entender e saber trabalhar, né? E é isso. Eu quero chegar nessa conexão com eles, com o que é, sem, sem psicoativos, mas também não posso anular as experiências que eles me proporcionam. Então é isso. Queria deixar gravado mesmo essa história maravilhosa para quando eu quiser relembrar ela. E quem sabe trazer alguma coisa interessante para alguém. Obrigada!